mundo onde os ecos se perdem no vazio das palavras sem alma, perguntamos: quando foi que a sua voz expressou verdadeiramente o pulsar do seu ser? Em meio a gritos que não transformam, há uma chamada silente que desafia o espírito a despir-se de vaidades e a buscar uma transformação genuína. A narrativa que hoje se desenrola é a de um caminho árduo, onde o barulho das vozes vazias confronta a pureza das vozes sinceras, e onde cada suspiro se torna a semente de uma mudança interior que liberta. Muitos de nós já ouvimos gritos que inflam os egos, mas que não deixam marcas verdadeiras no coração. São palavras que se elevam em busca de aplausos, que enchem o ar com sons vazios e promessas sem fundo, nomes e gestos engolidos por uma superficialidade que se exibe, mas que não se entrega à essência. Estas manifestações, por mais intensas que possam parecer, são meros barulhos que dissipam o silêncio, sem conseguir tocar a verdade interior. O próprio Provérbios 18:12 lembra-nos que, antes da ruína, o coração do homem se eleva, e muitos, ao erguer o seu orgulho, acabam por perder o rumo. Tal orgulho, alimentado por palavras impostas e por gestos que não ecoam a realidade do espírito, acaba por se tornar o prelúdio da própria queda. Enquanto os gritos vazios se propagam com a força de um vento passageiro, há aquelas vozes que nascem da profundidade de uma alma que se transforma. Estas vozes sinceras, mesmo quando clamam sozinhas num deserto de silêncio e solidão, trazem consigo a convicção de quem sabe que a verdadeira força reside na humildade. Imaginemos um caminhante que, em meio à vastidão deserta, segue um percurso solitário. Os seus passos podem parecer insignificantes, mas cada pegada revela uma luta interna, um desafio àquilo que parece imutável. Assim também são as vozes sinceras, que desafiam o costume de buscar aprovação externa, rejeitando a rendição a comportamentos vazios e alimentando em vez disso uma transformação que se faz a partir do íntimo. Esta jornada de autoconhecimento passa pelaquilo que podemos chamar de metanoia, uma mudança da mente, do coração e da direção da vida. As vozes sinceras não se deixam cegar pela ilusão dos aplausos momentâneos. Elas conhecem as suas limitações e abraçam a verdade com coragem. As suas palavras são pontes que ligam o ser ao divino, ecoando as lições de Mateus 6:16-18, onde é advertida a hipocrisia das manifestações feitas para o mundo exterior. Nestes momentos, a transformação interior revela-se como a chave para uma existência repleta de autenticidade, onde a fé e a humildade caminham lado a lado e onde cada gesto, mesmo que pequeno, contribui para a construção de um eu verdadeiro. A diferença entre os gritos vazios e as vozes sinceras é marcada não apenas pelo som que ressoa, mas pela intenção que os move. Gritos vazios inflam os egos, criando barreiras que impedem a ligação com a essência do ser. São expressões de uma vaidade que se traduz na busca incessante por reconhecimento, em que as palavras são pronunciadas sem que a alma lhes dê um sentido autêntico. Em contrapartida, as vozes sinceras nascem do profundo entendimento de que a verdadeira mudança não se anuncia com grandiosidade, mas se manifesta na quietude de um coração que se entrega ao divino. Estas vozes não clamam por fama, mas caminham em silêncio, guiadas por uma convicção que lhes permite erguer-se, mesmo quando o mundo ao redor parece mergulhar na escuridão. Cada palavra proferida por uma voz sincera carrega em si a verdade que a transforma. Ao contrário dos gritos que se dissipam no vento, a sinceridade aninha-se no íntimo e, ainda que soe baixinho, dispõe de uma força imensurável. A veracidade não é apenas uma imagem a ser projetada para o exterior. É uma experiência interna que se reflete em cada escolha, em cada ato e em cada momento de introspecção. Assim como o deserto abriga uma beleza silenciosa, onde cada grão de areia conta uma história milenar, as vozes autênticas perpassam o silêncio com a leveza de quem compreende que a mudança verdadeira começa no interior. Estas palavras, quando pronunciadas com humildade, são capazes de quebrar as prisões erguidas pelo orgulho, permitindo que um novo raio de luz penetre na escuridão do ego inflado.
Contemplar a nossa caminhada pessoal é reconhecer que o som que mais importa não é o estridente clamor das multidões, mas a suave melodia de uma vida alinhada com a verdade. É possível perceber que, por vezes, a multidão parece celebrar apenas o barulho, esquecendo que a verdadeira harmonia provém da união entre o ser e aquilo que lhe confere significado. Ao olharmos para o caminho trilhado, percebemos que as vozes sinceras são as que efetivamente conduzem à transformação, mesmo que o percurso seja árduo e solitário. Cada passo dado com autenticidade torna-se um testemunho da coragem de enfrentar os demônios do orgulho e de reivindicar a verdade que habita em cada um de nós. Nesta travessia, a fé não é um mero ato mecânico, mas uma entrega sincera que emana de um entendimento profundo da nossa fragilidade. Que as palavras dos ensinamentos bíblicos sejam a âncora no mar de incertezas, lembrando-nos que a humildade é a verdadeira coroa da virtude. Que possamos reconhecer, como nos ensina a sabedoria ancestral, que a transformação não se opera no espetáculo das aparências, mas nas pequenas batalhas travadas no silêncio da alma. Em cada gesto de sinceridade, uma ponte é construída entre o eu e o divino. Em cada renúncia ao orgulho, um novo horizonte de luz emerge. Assim, a vida convida-nos a abandonar o caminho dos gritos vazios, que apenas inflam os egos e corroem a essência, e a optar por uma existência regida pela humildade, pela compaixão e pela autenticidade. Que possamos, portanto, ouvir a suave força de uma voz, que, embora possa ser solitária, é capaz de transformar não só o seu próprio destino, mas também o mundo que se desenrola à sua volta. Em momentos de dificuldade, quando o deserto interior parece imenso e a solidão pesa como um manto, lembremo-nos de que a verdadeira luz reside na simplicidade de um coração despido de ilusões. O eco das vozes sinceras é um chamado divino para que nos levantemos e comecemos a trilhar um caminho onde a verdade e a humildade se fundem num todo único. É nesta jornada que descobrimos a beleza das pequenas mudanças, o poder de um recomeço e a força de uma fé vivida a cada instante. Que possamos transformar cada lágrima em uma semente de esperança e cada passo incerto numa demonstração de coragem. A cada dia, o desafio é vencer o impulso de proferir palavras vazias e preencher o vazio com uma verdade que vem do interior. Não se trata de recusar o mundo, mas de encontrar nele o reflexo de uma alma que sabe valorizar a autenticidade em detrimento da superficialidade. Que possamos, portanto, abandonar os gritos que inflam os nossos egos e abraçar as vozes quietas, mas poderosas, que sussurram a necessidade de uma mudança real e profunda. Pois somente assim as cicatrizes do passado transformam-se em pontes que nos conduzem à plenitude da existência. Ao olharmos para trás, perceberemos que cada ato sincero, cada palavra proferida com humildade, foi uma semente lançada num solo fértil de possibilidades e transformações. As vozes sinceras, embora muitas vezes solitárias, são testemunhas da força que reside naquilo que é autêntico. E no mundo onde a superficialidade domina, elas emergem como baluartes da verdade, prontas para lançar mão do poder da transformação interior e conduzir-nos a uma existência verdadeiramente significativa. Que possamos então ser como essas vozes, não apenas pronunciando a verdade, mas vivendo a cada respiração. Que mesmo nos momentos mais sômbrios, saibamos ouvir o chamado de um coração que se recusa a se entregar ao vazio e que anseia por uma vida de integridade e beleza. Que a nossa jornada seja marcada pela coragem de sermos vulneráveis e pela determinação de transformar cada grito vazio em um silencioso hino de renovação. A verdade que liberta não é feita de grandes gestos ou de declarações estrondosas, mas de momentos íntimos de reflexão e de atos de humildade que ressoam para além do tempo. Hoje, somos convidados a transcender o barulho efêmero e a mergulhar de cabeça na descoberta do nosso eu interior. Ao fazermos isto, não só transformamos as nossas vidas, mas oferecemos ao mundo um testemunho de esperança e de fé que ilumina a escuridão.
Ao chegarmos ao fim desta reflexão, a mensagem é clara. Rejeite a efemeridade dos gritos vazios e abrace o poder transformador de uma voz sincera. Que cada passo seja dado com a convicção de que a verdadeira mudança nasce do silêncio que acolhe a humildade e da bravura que se manifesta na simplicidade. Que possamos ouvir, mesmo que de forma suave, o sussurro da verdade que liberta e que cada ato de sinceridade se converta numa luz que guia o caminho da transformação. Que os ecos do orgulho se dissipem e que a genuinidade se faça presente em cada momento da nossa existência. Que os aplausos vazios se transformem em lembranças distantes e que a autenticidade seja o farol que ilumina os nossos dias. Que ao olharmos para dentro, descobramos que o maior ato de coragem reside em sermos verdadeiros com nós mesmos, permitindo que a luz inabalável da nossa essência se irradie para o mundo. Esta jornada é um convite para renascer a cada novo amanhecer, para deixar que cada palavra, cada gesto, seja um tributo à verdade interior. Que possamos encarar o silêncio com reverência e permitir que, mesmo em meio à solidão, a voz que verdadeiramente importa continue a ressoar, firmada na convicção de que, apesar dos ventos contrários, a autenticidade sempre prevalecerá. Seja voz sincera. Seja luz na escuridão.